Agora você tá, Melhorou? agora melhorou, te clareou mais aí, porque tá, já é ruim esses comentários passando aqui, mas a gente precisa É. disso porque o pessoal poder perguntar, né? E aí, como que você Ok. tá? Estamos jóia, graças a Deus. Estamos aí, né? Aproveitando o tempo em casa, É. né? Cada pessoa tá passando por isso de uma forma diferente, né? É interessante a gente ver assim como cada pessoa passa, coloca ali a sua personalidade, tudo que aprendeu na vida, né? É, a questão do isolamento, né, nós temos que pensar ele pelo ponto científico e pelo ponto filosófico. Pelo ponto científico, nós não podemos negar que um pouco desse vírus aí é culpa do próprio ser humano, né? Eu estava dando uma palestra com uma professora de biologia, Geisla, onde ela estava chamando a atenção para a gente que o quê? O homem está entrando dentro da mata dos animais, nós estamos o quê? Só construindo. E não sei se vocês sabem, o vírus ele vem de um hospedeiro que é um animal. Então, esse contato entre o homem e o animal é que está, né, cada vez sendo mais inevitável e gerando essas viroses. Isso é um ponto. O outro ponto é o quê? Temos que ficar em isolamento, né? É uma coisa que pegou todo mundo. É porque você já foi, a gente já te conhece, então você já foi chegando e falando, né? Mas se apresenta, porque tem pessoas que vão ver que não te conhecem ainda. Então se apresenta, Tá, fala um deixa eu pouquinho me de você. apresentar então. Já vi aí que tem alguns ex-alunos, isso é bom, né? Eu sou Douglas, professor de História e Filosofia, né? Sou formado em História, sou formado em Filosofia e sou mestre em Pedagogia pela Universidade de Havana, de Matanzas, Camilo Cienfuegos, em Cuba, né? Trabalho em vários colégios, né? Em cursinhos, e estamos aí para a gente refletir junto, né? Esse isolamento social. Muito bom. O seu áudio, perguntar pro pessoal aí, o áudio dele tá bom, gente? Oi, Gisele. Responde aí para mim se o áudio tá bom. Fala aí, Pessoal Edi. escutando? É porque tem um delay mesmo para responder. Eu já, Tá a dando gente vai. microfonia. Isso. Eu acho que tá. Tenho que O que que abaixar tá... o meu? Talvez. Veja. Deixa eu baixar um pouco. Alô? Ficou bom? Ficou jóia? Melhorou muito, tá vendo? Então tá bom. Muito bom. Podemos? Podemos, agora sim. Devidamente Então, apresentado. É uma então alegria vamos para a lá. gente aqui estar com você hoje. Obrigado aí pelo convite, né? Eu quase que eu não podia dar, né, ter esse debate, essa conversa, porque eu ia sair hoje à noite, mas tive que cancelar, né, por causa do isolamento social. Não, mas essa semana, né, você me convidou e eu achei bacana, né, ter esse momento para a gente poder o quê? Refletir sobre, né, esse isolamento, porque é engraçado como esse isolamento está refletindo na vida de cada um, né? Principalmente no mundo de hoje, onde eu vou falar mais da juventude, porque é o que eu trabalho, aonde essa juventude ela está sofrendo com bastante ansiedade, né? Então eles ficam ansiosos, o mundo hoje é muito rápido, tudo é muito rápido. E de repente nós temos que ficar no isolamento, né? Dentro de casa, sem sair, convivendo com a família. Então tudo isso, né, tem os lados positivos, negativos, mas depende também do olhar.
É aquilo que eu falei no início, né? Eu fico observando que eu tô em alguns grupos, assim, porque eu tenho 3 crianças, né, para quem não sabe. Então, assim, a gente fica em grupos de sala deles, né? E outros grupos também. Cada pessoa está vivendo de uma forma diferente, né? Cada pessoa encara. Tem gente que encara como assim, nossa, uma oportunidade de estar junto com a família, uma oportunidade de estar prestando atenção em detalhes, uma oportunidade de estar descobrindo coisas que com o tempo corrido, né? Porque a gente não. A minha vida tá corrida, minha vida tá corrida, minha vida tá corrida. Quando fala assim, para um pouco, a pessoa reclama. Tem gente que tá vivendo na reclamação. Eu tô ficando doida de ficar em casa. Então, cada um tá vivendo porque é uma oportunidade de olhar para o interno, né? Então, cada um tá vivendo de um jeito diferente. Tem uma corrente filosófica, né? Eu estava pensando sobre isso para falar, né? Que tem uma corrente filosófica chamada idealismo alemão, aonde eles falam o seguinte: a realidade não é o que eu percebo, a realidade é o que eu interpreto. Ou seja, né? A realidade que eu vivo, ela não é a mesma para outra pessoa. Então, é muito interpretação. Seria mais ou menos a ideia do copo pela metade. Pessoas vão ver copos cheios e outras vão ver copos vazios. Eu acredito que o quê? Nós temos que aprender a conviver com as mudanças. Porque mudança é difícil, né? Mudança, ela está muito ligada ao hábito, né? E mudar é difícil. E, de repente, a gente com aquela vida agitada, corre para lá, corre para cá, parou. Então, tem gente que está com muita dificuldade de se adaptar a isso, né? Olha só, gente, vocês podem fazer perguntas, entrar aqui, interagir com a gente, tá? Ângel, me corrija se eu estiver errada, tá? Parada forçada. Estou gostando e aprendendo muito, apesar da situação, claro. Isso, é isso, é fazer uma limonada do limão, né? E o Cássio aí, né? 2020 é o ano com mais feriado, ninguém quer mais. É isso mesmo. Mas o negócio de aproveitar o momento, nós temos que enxergar isso como uma oportunidade. A oportunidade de curtir a família, a oportunidade de se olhar internamente, né? De fazer uma reflexão do que realmente vale a pena, tá? Eu sei que essa mudança é difícil. Por exemplo, hoje conviver com a família, né? Nós vamos ver que o quê? Que sai de manhã, trabalha, volta para casa à noite, convive um pouquinho e tal. E assim ia tocando. Agora ficar preso no mesmo lugar sem sair, né? Tem muito casamento que vai terminar, né? Mas nós temos que o quê? Repensar isso aí. Eu estava vendo um filósofo chamado Schopenhauer, que o Schopenhauer, no inverno, ele era um filósofo alemão. No inverno, ele notou que os porcos-espinhos, né, por causa do frio, se juntavam. E todas as vezes que se juntavam, machucavam um ao outro, né, sentia dor, separava. Mas sentia frio, se juntava. Eu acredito que o quê? Família é isso, né? Nós estamos passando por uma fase de frio, né? Que nós vamos ter que ficar junto. Vai ter dor? Vai ter dor, mas toda dor, né, traz aprendizado, né? Quem dizia isso era o Nietzsche que falava, né? Aquilo que não me mata me fortalece. Nós temos que aprender a conviver com o outro, né? O outro que me significa. O Sartre tinha uma frase que ele falava assim: o inferno são os outros. Por quê? Porque para eu conviver bem com o outro, eu tenho que ter muita concessão, né? Não é minha mãe não, tá? Minha mãe é Conceição, é concessão, tá? Então, o que acontece? Tem que ter muita concessão, tem que abrir mão. E esse mundo de hoje, a tolerância está muito pequena. Então, nós temos que o quê? Eu acho que esse é o momento da gente ressignificar as coisas. Tem um outro comentário aqui, ó. A Graça está falando, ó. Estou aproveitando para preparar aulas, gosto de ficar em casa, mas é difícil ficar todos juntos. Peraí que eu... Peraí.
problema aqui. Mas é difícil ficar todos juntos. Mesmo sendo com aqueles que amamos. É verdade. Não é Porque fácil. eu quero voltar um pouquinho no que você falou. Você falou que tem um filósofo que fala que a gente percebe um mundo diferente. E é interessante isso, porque eu estava falando com o Edinho hoje que a gente tem os sentidos, né? Só que a gente não capta tudo o que a gente vê, que a gente do odor, do tato, a gente não capta tudo porque o nosso cérebro não consegue armazenar tudo. Então ele filtra o que é importante pra gente. E o que é importante pra gente, essa importância é a gente que dá. Então é incrível, né? Quando a gente vai comprar um carro, por exemplo, sei lá, a gente vê milhares iguais do que a gente quer. No seu caso, por exemplo, mulher grávida, aumenta o número de mulheres grávidas, não é? Isso, na filosofia, tem um nome chamado fenomenologia. Tudo que se apresenta aos meus olhos é um fenômeno. Então, o que acontece? Eu não consigo captar todos os fenômenos que se apresentam ao meu olho. Então, o que a gente faz? Intencionalmente, a gente vai selecionando. Né? Eu até comento com alguns alunos que o quê? Que de vez em quando você passa 50 mil vezes na frente do outdoor e não enxerga o outdoor. E, de repente, você entra para trabalhar numa empresa, o outdoor era da empresa, naquele momento, você não passa mais nem um dia sem ver o outdoor. Né? A ideia do carro também, né? Você nunca tinha visto aquele carro, mas no dia que você comprou, todo mundo tinha o carro. Então, isso é fenomenologia, como é que os fenômenos se apresentam aos nossos olhos. Né? Eu tô falando disso porque, por coincidência, eu estava falando isso hoje e eu falei que eu vou fazer uma série de lives de sentidos. Assim, fazer desafios para as pessoas observarem. Então, cada dia a gente vai fazer um sentido diferente. Interessante isso, trazer isso logo que eu falei isso hoje, né? Trazer isso logo hoje. E você acha que o ser humano estava preparado para esse isolamento? Olha, preparado nós nunca estamos, né? Porque devíamos estar. Mas o que acontece? Nós não estávamos porque quem pensaria que nós teríamos que ficar o quê? Isolados dentro de casa, né? Então, foi uma situação inesperada, mas é um momento de crise que traz oportunidades. É isso que nós temos que enxergar. Oportunidades, vou dar um exemplo do meu trabalho. Né? Como eu tive agora que trabalhar em home office, em casa, então eu tive vários cursos, né, que os colégios ofereceram, né, de tecnologia, e eu descobri que eu não sabia nada, eu só sabia entrar no WhatsApp e olha lá. Né? Tem muita gente aí que é analfabeto tecnológico e acha que o quê? Que está navegando e nada, nós estamos naufragando. Então, o que acontece? Foi uma semana de relação, eu custei para aprender, né? fazer até live, né? O Google Meet e tal. E hoje, graças a Deus, né, depois de muito esforço, aprendi. Ou seja, eu tive que sair da minha zona de conforto e aprender. E eu falo que é isso que dá significado à vida. A gente tem que perceber que a gente está sempre aprendendo. Né? Que a gente não no dia que eu parar e falar que o quê? Que eu não aprendo mais nada, aí eu vou cair num negócio chamado o quê? Velho. Porque tem uma diferença entre velho e idoso. O idoso, ele está aberto às mudanças, né? Já o velho, não. O velho é aquele que acha que sabe de tudo, então ele estagnou, né? Então nós temos que perceber essa diferença. A gente aprende a cada dia mesmo. Você viu que a primeira live que a gente fez dessa série, que a gente está fazendo com várias pessoas, foi com você, e eu não consegui nem salvar. Olha só, hein? Agora eu sei salvar, agora eu vou salvar, colocar lá, o Edinho sobe para o IGTV, vai ficar tudo bonitinho. Então a gente aprende a cada dia mesmo. O Cássio falou um negócio aqui interessante. Ó.
que esses dias que a gente está em casa em isolamento social, trabalhando home office, né? Que o problema maior não seria a autogestão, né? Porque antes o chefe te cobrava, o mercado te cobrava, agora você é o gestor do tempo, da vida, do trabalho, né? O eu agora sou eu mesma. É isso, né? A gente agora tá tendo que trabalhar assim. Eu, por exemplo, eu já trabalhava home office, né? Mas agora mudou para mim. O que mudou é que as pessoas começaram a entender isso. Então, por exemplo, antes eu trabalhava, tinha alguma reunião, nossa, o que eu vou fazer com os meus meninos, né? Trancava a porta, não sei o quê. Agora não, estou fazendo uma live com você, se por acaso entrar aqui, todo mundo entende que a gente está em casa. Né? Agora, o Há uma interessante aceitação. é que Pode nesse falar. momento nós vamos tomar uma nova conotação na questão de reunião, né? As reuniões vão durar 5 minutos, né? Porque com essa era digital agora não tem como, né? E eu acho que isso vai fazer a gente aprender muita coisa para a vida, né? Uhum, É igual uhum. quando a gente... esse é o momento da gente conviver com a família, conviver com os nossos entes, mas é o momento da gente tirar para a gente ler aquele livro que a gente queria ler, para a gente assistir aquele filme que a gente queria assistir, para a gente poder meditar sobre as coisas que a gente precisa, né? Nós precisamos de um pouco de interioridade. Eu falo que esse é o momento para isso, né? Justamente, a Anja está falando aqui, o que fazer com o meu tempo? É justamente isso. Gente, leitura. Nossa, o tanto de livro, né, que a gente pode ler. O negócio é Como a esse. gente pode viajar, né, sem sair de casa. Nós temos que fazer um ócio criativo, temos que aproveitar o tempo, né? Então, o que é o ócio criativo? É poder o quê? Assistir um filme que te acrescenta, é ler um livro que te acrescenta, aprender tecnologia, né? Fazer uma live de um assunto que você compreende. Então, eu falo que conhecimento não ocupa espaço, né? Então, a gente tem que buscar esse conhecimento aí, tá? O grande problema... O Douglas, tá passando os comentários aqui. Eu não sei porque o meu não tá passando, assim, que eu tô perdendo alguns. Mas tem uns Vai muito lá. interessantes aqui, ó. O João Bosco, oi. Ele tá falando assim, que o homem primitivo vivia em isolamento. Somente quando apertava a fome é que se enchia de coragem para enfrentar os desafios de seus predadores, né? Sair lá da caverna. E assim a gente está relembrando, né? E para você ver, né? Nós achamos que nós estamos evoluídos e tem uma corrente filosófica que ela critica, né? Esse mundo nosso atual, onde a gente acha que a gente está evoluindo e a gente está regredindo, né? Porque que mundo é esse que a gente não tem tempo para a gente? Que mundo é esse que a gente não tem tempo para o outro, né? E agora, nesse momento, é um momento que você está vendo aí um ajudando o outro. Eu comentei esses dias que é engraçado. Eu ligo a televisão, eu já não vejo nenhum acidente, nenhuma morte, se não for por coronavírus. Nem um assalto, né? Então é engraçado como é que mudou o olhar, né, das coisas. As pessoas estão aproveitando. As pessoas estão aproveitando para fazer outras coisas, né? Igual o Gui está falando aqui, que está aproveitando para incrementar os processos do negócio dele. A Gi está falando que vamos sair dessa sabendo que há outras possibilidades. Isso, outras formas de viver, né? Outras formas. Deixa eu ver. A gente só tem que tomar... O João Bosco falando que está de bad office. Ele tá está na cama. Tá na cama, não tá? Ai, essa é boa. Mas minha coluna não tá mais aguentando. Oh, meu Deus, faz exercício físico. Tá? Oh, gente, eu nunca vi tanta gente fazendo treinamento físico em casa. Eu tenho um grupo de amigas aqui que elas reúnem, elas estão encontrando para falar, eu fiz tal exercício, não sei o quê. Então, gente que nunca fez exercício físico, agora está fazendo em casa, né? Muita. Aí, João, pode fazer esse alongamento. E nós temos que compreender que o quê? É distribuir o dia. Né? Eu vou ficar na televisão nas 24 horas comendo pipoca. Olha, nós temos que tomar cuidado, porque a diferença entre remédio e veneno é a dose.
Ou seja, nós temos que dosar, né? Tudo na sua mediania, tudo no seu equilíbrio, vale a pena. Então, lê um bocado, faz exercício um bocado, toma uma cerveja um bocado, né? Dorme um bocado, trabalha um bocado. Então, não pode, né? E tomar cerveja é uma boa porque tem álcool, né? E mata coronavírus. Tá? Engraçado. Olha só, a Ângela tá falando um negócio legal aqui. É realmente, olha, tô vendo um monte de família brincando com os filhos, ensinando. Isso é maravilhoso. É perfeito, verdade, verdade. Muito lindo mesmo. Não acontece nada no mundo por acaso. Vou soltar um vídeo eu dançando com minha filha aí pra vocês verem. Né? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Agora, um dos problemas que eu acredito que nós temos, primeiro é a de adaptação. Né? Nós estamos vivendo aí a segunda para a terceira semana, então essa adaptação é difícil, né? E depois vai ser sair disso. Então, deixa eu comentar primeiro a adaptação. A adaptação ela é difícil porque a gente não quer mudar. É difícil. A gente gosta de viver no conforto, né, na tranquilidade. Então, aquilo que me tira do meu conforto me incomoda. Né? Então, a gente acaba criando um hábito e quebrar hábito é difícil. Né? Você quer ver como é que funciona o hábito? Teve um motorista de aplicativo que ele foi no aeroporto de Confins buscar uma senhora e tal. E aí, no meio do caminho, a senhora foi, né, resolveu falar com ele para ele passar na casa do filho dela. E aí ela cutuca ele. Ele, na mesma hora, pisou no freio, estacionou. Aí a mulher, que isso? Desculpe, eu te assustei. E ele falou, minha senhora, você me desculpa, mas é o hábito. Eu comecei a trabalhar hoje de aplicativo. Até ontem eu era motorista de funerária. Né? Então, nós vamos ver que o quê? Que imagina só, né? O hábito, ele não perdeu o hábito, né? Ele continuou com aquilo. Então, a gente tem que mudar. Mudar não é fácil? Não é fácil. Mas temos que mudar. A mudança ela é boa. Ela mexe, tira a gente do comodismo. Gostou? Pior que eu fui lenta, né? Eu gostei de entender. Ai, meu Deus. Tá certo. Só você mesmo. A Gi falou assim que é a primeira vez que ela assiste uma live. Então, Gi, não perde as lives que a gente está fazendo aqui. São muito legais. A gente está fazendo uma por semana. A gente começou com o Douglas, né? Gente, vou chamar de Carlinhos, de jeito. A gente começou com o Douglas. É muito formal. E a primeira live a gente não conseguiu gravar. Aí eu convidei ele para vir de novo, porque agora a gente consegue, agora dá tudo certo, né? Muito bom. Esse negócio que você está falando é uma função cerebral também, né? Assim, do nosso subconsciente de querer a gente no quentinho, no bonzinho, não quer que a gente sofra. Então, por isso também que a gente não... que é difícil a gente mudar, né? Não é fácil, não. A mudança... Vou dar um exemplo aqui de casa, né? São 2 professores, né? E aí minha esposa está grávida de 9 meses. O que acontece? A nossa secretária teve que se isolar também. Então, eu estou dando aula home office, fazendo faxina, né? Brincando demais. Então, mas tudo isso, essa mudança de início, a primeira semana doeu. Essa semana foi mais tranquila, porque entrou na rotina, né, a disciplina. Então, tem que acordar cedo. Eu tomo meu banho antes de sentar no computador para despertar, para acordar. Tenho meu horário, vou no escritório. E para falar para o cérebro, eu vou trabalhar. Porque se for trabalhar... Se ficar igual Tijão Bosco na cama, dá não. Dá não. Isso mesmo. Olha só. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi. Você vai ter que me explicar. Olha só. Você quer ler aí no Humberto? Você está vendo? Perguntar. Eu não estou vendo, não. Tá. Na minha opinião, devemos praticar o hedonismo clássico. O que a modernidade faz hoje é abusar das coisas que dão prazer, das paixões, que é justamente o contrário da prática da antiga Grécia. Então, primeiro você vai explicar o que é a pergunta. Tá.
Vamos lá. O hedonismo é a busca do prazer, tá? E aí, o que acontece? O grego, antigamente, na hora que a gente fala de busca de prazer, nós pensamos no prazer corpóreo. E o prazer que os gregos falavam é o prazer de uma vida boa. Só que nós perdemos isso. Hoje, o pessoal acredita que tendo dinheiro, e eu falo com você que esse vírus foi maravilhoso por causa disso, hoje o pessoal, né, caiu na realidade que o quê? Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, vai ter que ficar preso dentro da sua casa. A única diferença é que ele vai ter uma piscina, vai ter uma hidromassagem, mas o quê? O dinheiro dele não ajudou em nada, né? Principalmente esse vírus que começou pegando as pessoas mais de classe, né, mais altas, né? Então nós vamos ver que o quê? A felicidade não está no dinheiro. A gente está precisando realmente retornar lá para os gregos e perceber que o quê? Né? Que o prazer está nas pequenas coisas. O prazer está o quê? Hoje eu dancei com minha filha até suar, né? Brinquei de escolinha com ela, né? Varri a casa para minha esposa. Tá nas pequenas coisinhas, né? Você vê que o outro está feliz, que você agradou o outro, né? Que você fez um bom trabalho, alguém te elogiou. Então, nós não precisamos de muito para ser feliz. Tem um texto que eu vou indicar para a galera aí, que é o quê? É chamado Eu Te Demo, de Platão. Esse Eu Te Demo, de Platão, é um diálogo entre Sócrates e uns sofistas. E é muito engraçado que quem eram os sofistas? Os sofistas eram mestres da oratória. Eles não queriam ensinar o conhecimento, eles queriam ensinar a persuasão, a arte de persuadir. E aí eles, num diálogo com Sócrates, eles querendo ganhar o diálogo, eles levaram Sócrates a concluir o seguinte: o que todo mundo quer? Aí Sócrates falou: ser feliz. Eles falaram: tá vendo? Então, se eu tiver um computador, se eu tiver uma casa, eu sou feliz. E aí o Sócrates falou com ele: não. Por quê? Porque eu não tenho que buscar as coisas, eu tenho que buscar a sabedoria. Porque o que adianta eu ter, por exemplo, um computador e não saber utilizá-lo? Ou seja, quer ver, o que adianta eu ganhar na Mega Sena? Porque muita gente acha que o dinheiro vai me fazer feliz. O que adianta eu ganhar na Mega Sena e não ter sabedoria para utilizar o dinheiro? De vez de me trazer a felicidade, pode me trazer o contrário, a infelicidade. Ou seja, não devemos buscar as coisas, devemos buscar a sabedoria. E nesse momento é o momento que nós precisamos de o quê? De aprender isso. Que a sabedoria está nas pequenas coisas, a felicidade está nas pequenas coisas. Isso mesmo, isso mesmo. Olha só, continuando o Humberto aqui, ele falou: ó, nossos primórdios acreditavam que se afastar das paixões nos levaria a sermos virtuosos. Esse é o hedonismo clássico. Hoje fazemos o contrário, exagerando. Porque hoje nós vivemos uma sociedade, né? No entanto, que a juventude hoje o pessoal chama de a juventude. Como é que chama, gente? Não é fast food, não. Carpe diem, né? Que é o quê? Eu tenho que fazer tudo hoje. Eu vou numa festa beber. Aí eu vou beber para danar. Eu vou dançar demais. Por quê? Porque eles estão achando que não tem amanhã, né? Então eles não sabem fazer as coisas com discernimento, com como é que eu posso dizer? Com mediania, né? Então é isso mesmo. O Humberto, ele tem razão. Falando nisso aí, um abraço para você, Humberto. Né? Foi um aluno aí muito show de bola que eu tive. Legal. Olha só, o Cássio falou assim: queria ouvir um pouco dos seus conhecimentos sobre filosofia na crise, reflexões e ações, assim como os panoramas históricos, né? Eu acho que você tinha até pensado em falar disso, assim, né, pra gente. Como que a gente vai durante a história, assim, né? Eu acho que você já veio falando disso, né? Porque você falou um pouquinho, né? Ou não?
Porque o negócio é o seguinte, essa não é a primeira crise que nós passamos, né? Eu Se a estou um gente pouco for perdida com ver... os comentários aqui, tá? Pode Não, vai ficar pegando, vai tranquilo. anotando aí. Hoje não é a primeira virose que nós temos no mundo. Nós tivemos, depois da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, por exemplo, que matou muita gente. Tá? E nós vamos ver que o quê? Naquela época, depois que acabou a guerra, o que aconteceu? O pessoal mudou culturalmente a mentalidade das pessoas. É essa a minha esperança hoje. Por que mudou? Porque começa uma política de bem-estar social, né? Onde nós vamos pensar o seguinte, os governos vão fazer políticas para o quê? Para atender o bem-estar da população. Hoje nós estamos vivendo esse dilema de novo. Economia ou bem-estar da população? Né? Então, nós vamos ver que eu acredito que essa crise ela vai fazer da gente sair bem melhor do que nós entramos nela. Principalmente porque nós temos que pensar, gente, que a gente está no século XXI. E nós achamos que, como a gente está no século XXI, nós o quê? Somos poderosos, né? Somos cientificamente potentes. O trem não é bem por aí, não. Tanto mostro para vocês, quem foi meu aluno sabe que eu dou esse exemplo. Década de 80 até 90, quais os filmes que faziam sucesso que a gente assistia? De Volta para o Futuro, né? Onde o cara colocava lá um sapato, ó, nem amarrava, só calçava, um carro voador, um skate voador. Beleza, chegamos no século XXI. Pega os filmes que o quê? Retratam o futuro. Só dizimação, pessoas com máscaras, né? O mundo poluído. Vamos olhar pelo lado positivo? Vocês conseguem ver a estrela hoje. Está menos poluído, tem menos carro. Né? Os rios estão mais limpos. Olha só que trem maravilhoso. Então, a gente tem que começar a olhar pelo lado positivo. Tá? Eu sei que o pessoal está ficando aflito, tem muita gente ficando nervoso, que gosta de ver pessoas, mas o quê? Vai comunicar via internet, né? Mas aproveita esse momento. Aproveita, porque a vida nossa está muito corrida. A gente não está tirando tempo para a gente. Né? Não sei se eu te respondi aí, Cássio. Deixa eu te falar, eu vou passando os comentários aqui, né? O Tijão é engraçado, ele falou assim, o dinheiro não traz felicidade, é a falta dele que traz uma tristeza danada. Eu falo com você que a gente não pode ficar nem no excesso nem na falta, né, Tio? Tem que ter o meio termo, né? Eu tô sem hora aqui, peraí. Só um minutinho que eu vou... Opa, deixa eu ver com a outra mão aqui. Beleza. Ainda tem uns 5 minutinhos. Beleza. E a gente estava falando do conflito, assim, de quando a gente está em casa, todo mundo junto, de viver esse conflito, né? Como que a gente vive melhor, né? Eu estava pensando aqui, puxando a sardinha para minha brasa, né? De se melhorar, né? Então a gente percebe o que está acontecendo e muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso, né? Parar e perceber, porque tá tão embolado, né? Tá, por exemplo, pode ficar sem paciência, não sei, cada família está vivendo de uma forma, a gente já falou isso algumas vezes aqui, mas assim, pode ter família que as pessoas estão muito sem paciência. Entendeu? Então tá no meio da embolação. Lembra da garrafinha lá da calma, né? A garrafa tá turva, não tá vendo nada. Então, assim, é hora de acalmar um pouco. Outro dia eu vi uma live que a pessoa falou que ela tava com os filhos. Vamos logo. Aí depois, peraí, vamos pra onde, né? Eu tô em casa, né? Pra que eu tô correndo? Então, assim, é hora de acalmar pra gente poder enxergar. Então, por exemplo, se eu tenho um conflito com a minha família, né? Tenho um conflito com meu esposo, é hora de eu acalmar e tentar enxergar aquele conflito de uma outra forma. E aí a gente pode trabalhar nisso, né? Ver o que pode fazer para melhorar essa relação. Nós temos que compreender o seguinte, que a vida é curta, quem diz isso é o Mário Sérgio Cortella. A vida é curta para ser pequena. Ou seja,
a gente está de passagem, nós temos que compreender isso. Né? Nós estamos de passagem, não vai ficar ninguém com a semente aqui. Então, que nós possamos o quê? Né? Perceber que o outro, né? O outro é o outro, pensa diferente de mim, a percepção de mundo dele é diferente da minha, tá? Então, por mais que eu não concorde com ele, né, eu posso me afastar, pronto, eu não concordo, eu afasto, mas eu não preciso agredir, não preciso brigar, eu tenho que compreender que a diversidade ela é boa. Na filosofia, falamos que o quê? É o confronto. Tem um filósofo, né, chamado Heráclito, que ele fala o seguinte: imagine uma harpa, né? Então, uma harpa é instrumento de corda, com duas hastes e as cordas lá. Só vai sair uma boa música se a corda estiver esticada, tensionada. Ou seja, ele fala, o mundo é isso. O mundo é uma constante tensão entre os contrários. E é essa tensão entre os contrários que gera a harmonia do mundo. Ou seja, né, o outro, ele não precisa concordar comigo. Ele discordar de vez em quando é bom, porque ele me acrescenta. O que está faltando hoje no mundo é tolerância. É compreender que o outro é outro, eu sou eu. Né? E quando a pessoa fala alguma coisa com você, ela está falando dela, né? Ela está falando da vida dela, ela não está falando de você, realmente. Está falando da vida dela. Ô Douglas, eu lembrei de uma coisa aqui que você falou na primeira live, que a gente não conseguiu gravar, então eu queria que você repetisse. Porque eu vou ler um comentário aqui que tem a ver com isso. Você falou que todo mundo é filósofo, né? E o principal filósofo são as crianças. Então, eu queria que você repetisse essa parte. Não sei se você lembra que exemplo que você deu. Que o quê? Que todo filósofo... Todo mundo é filósofo, né? Essa ideia de que filósofo é o barbudo, de bolsa tiracolo, né? Que gosta de umas ervas. Isso aí é mentira. Né? O filósofo... Todo mundo é filósofo, né? Por quê? E a gente fala que quem são os maiores filósofos? São as crianças. Por que as crianças? O que me faz ser filósofo? A capacidade de admirar, de espantar diante do mundo e das coisas. Então, o que acontece? A criança, quando ela chega nesse mundo, esse mundo é novo para ela. Então, o que ela faz? Ela começa a perguntação. O que é isso? Aí você fala, isso é um lápis. Para quê? Para escrever. Mas por quê? Porque eu tenho que significar, né? Escrever para os outros. Mas por quê? Aí você enfoca a criança. O que acontece? Nós temos que compreender que a criança não está errada. O que aconteceu? É porque nós vamos crescendo e vamos perdendo essa capacidade que se chama admirar-se. A gente a gente perdeu essa capacidade de admirar o mundo. E o que acontece? Filosofia é tentar fazer a gente voltar a admirar as coisas, perceber que o outro é tão importante para mim, perceber que uma flor, igual eu estava falando com minha filha esses dias, que ela passou, né, antes do coronavírus na rua. Pai, eu achei bonita aquela flor e arrancou. E eu estava falando com ela o seguinte: as coisas bonitas não devem ser arrancadas, porque na medida que a gente arranca, a gente mata. É para ser o quê? Vistas, né? Infelizmente, o homem não aprendeu isso ainda. O homem o quê? Ele acha bonito, ele quer ter para ele. Então, a gente tem que aprender a conviver com o mundo, né? Deixa eu voltar aqui com o outro. Verdade. É uma oportunidade grande, né? Da gente conviver em casa, com a nossa família, e as diferenças, porque nós somos seres diferentes, né? Até os irmãos, né? Se tivessem todos em casa, imagina o tijolo. Aquele tanto de filho em casa, são todos Mas diferentes. Isso. São diferentes. E é essa diferença que dá significado à vida. Olha só, porque eu falei sobre filósofos, né? Que todos somos filósofos, porque o João escreveu aqui. A vida não é fácil, mas quer ir à luta, como dizia... Mas temos que ir à luta, como dizia Gonzaguinha. Mas às vezes é necessário escutar o filósofo Zeca Pagodinho. Deixa a vida nos levar, né? Não tem jeito. Mais ou menos. A gente tem que deixar a vida levar, mas a gente tem que ter consciência de que é a gente que é dono da rédea. Com certeza. Mas não tem o que fazer.
né? Não Não, tem como. quando não tem o que fazer, igual agora, essa situação. O que você pode fazer é planejar seu dia. Né? Planejar seu dia, o que eu posso fazer de mais útil, mas, tirando isso, né? Aí é deixa a vida me levar. E a gente está numa. E falando desse canal, né, que fala de energia, a gente está numa transição mesmo do planeta, né? Isso que você está falando, do nosso planeta está recuperando, né? Você está vendo estrelas, os rios estão ficando mais limpos com esse tempo que a gente está dando para ele. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Se tem alguma pergunta mais aí. Passou rápido, né? Quer dizer, para mim passou. Ah lá. Gente, tem mais alguma pergunta, não? Não sei, peraí que eu vou ver aqui. Olha aí, que o meu não está passando, não. Tá. Não, até agora não. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal escrever, se tem alguma pergunta. A Gisele tá falando que é uma cura. É uma cura do planeta, é assim mesmo. Isso mesmo. Agora, eu estou vendo aí o Trevisan, né, falando de gratidão. Né? Ô, Trevisan, gratidão, meu irmão. Eu falo com você que é o que a gente tem que ter. Tá? Porque todas as vezes, e eu estou ensinando isso para minha filha, tenho falado muito, mesmo nesses momentos ruins, né? Eu carrego sempre comigo, em tudo dai graças. Tá? E falando em tudo dai graça, deixa eu só aproveitar um momento, né, para parabenizar o Cássio e a Paula, Gustavo e Lucão, né, porque nessa impossibilidade da gente estar aí na missa, né, eles fizeram uma tarde de louvor, transmitindo ao vivo, e depois eu mandei um recado para ele falando que o quê? Que foi um momento muito importante aqui na minha casa, né? Que eu pus o louvor e nós rezamos aqui. Então, queria agradecer ele. E é isso, a gente tem que aproveitar essas lives, né? Aproveitar lá e espero que esse final de semana você faça de novo, viu, Cássio? Estou aguardando. Então, em tudo dai graça. Carregue isso com vocês esse ano. Em tudo dai graça. As coisas estão ruins, dai graça. As coisas estão boas, dai graça. Tá? É verdade, a gratidão é um sentimento assim maravilhoso, né? E quem está acompanhando aqui no canal, eu já falei de ressonância, né? Então, se a gente está na frequência da gratidão, a gente está criando ressonância com a frequência da gratidão no universo. Então, ela expande a gratidão. E isso é o que a gente tem que saber, que é físico, né? O que eu tenho em mim, eu crio uma ressonância disso no universo e isso expande. Vamos explicar isso de uma forma mais fácil? Minha filha perguntou ontem assim, pai, por que o lustre está tão sujo? Aí eu mostrei para ela, são bichinhos. Ela falou assim, mas por que os bichinhos vão para a luz? Eu falei, os bichos são da natureza, minha filha. E a luz é energia. Nós sempre vamos em direção à luz. Né? Então, que possamos ser luzes na vida das pessoas, que possamos pegar os conhecimentos que nós temos e ajudar o outro. Né? Não precisa ser só a filosofia, não. Eu sei a matemática, eu vou fazer uma live para ajudar a galera. Eu sei química, eu sei biologia, né? A rede, né? O canal da Vivi aí, né? Val, que vem aí com tanto de palestrinha, de conversas aí bacanas, principalmente para ajudar a gente a crescer interiormente. Então, vamos aproveitar, gente. Aproveita esse momento. Tá? Eu tenho certeza que o quê? Que quando voltarmos, né, a caminhar na rua e tal, vocês vão olhar o outro com um olhar diferente e vão começar a repensar. Não, eu devia ter feito tanta coisa e não fez. Né? Porque a gente é assim, a gente é contente e descontente mesmo. Alguém perguntou do Balma aí, como é que é? Não, Ah, tá. É porque eu ia subir aqui, porque teve gente que pediu indicação de livro, agora outra pessoa pediu indicação de livro, e ele está falando aqui que Bauman, filósofos existencialistas, indiquem leituras para esse momento. Ah, tá vendo? Também indicação de livros. Para martelar o espírito de maneira positiva, para enxergarmos essa realidade.
Então, indica livros aí pra gente, Felinho. Se você quiser, livros. Vamos lá. Inicialmente, Introdução à Filosofia, né? Facinho. Mundo de Sofia. É uma introdução à filosofia gostosa, né? Eu indico aí para os meus adolescentes, tá? Filme, João, João, João Bosco, né? Filme, essa semana eu assisti um que foi meu irmão que me indicou, que eu fiquei martelando, fiquei refletindo sobre isso, O Poço, tá? Que fala sobre o ser humano e a desigualdade, né? Como é que o ser humano ele muda a partir do momento que ele está num patamar e como é que é tão difícil igualar o ser humano, tá? Então, O Poço eu acho que é uma boa. Deixa eu dar uma olhada aqui, quer ver? Tem muita coisa boa. Deixa eu lembrar aqui, quer ver? O Diário de Ana Frank. O Diário de Ana Frank é uma boa, né? Fala de uma judia que, né, sofreu num campo nazista, então é o diário dela, muito bacana. Para quem quer um pouquinho mais de área acadêmica, aí, né, tem o Sapiens, né, que é um judeu também que escreveu, né, e é uma trilogia. Sapiens, Homo Deus, né? O pessoal está colocando aqui nos comentários, Douglas, o pessoal está colocando aqui nos comentários livros. Eu tive uma ideia, é o seguinte: essa live a gente vai gravar, ela vai ficar até amanhã. Amanhã de manhã a gente vai colocar ela no IGTV. Aí no IGTV, você podia me passar uma lista e aí a gente coloca lá no texto. E esse pessoal que está escrevendo também, pode entrar lá nos comentários, né? Depois que a gente colocar o vídeo, e colocar também pra gente. Vai ser uma boa, hein? Colocar indicação. E hoje, então, gente, vocês não precisam nem sair de casa para comprar livro, né? Tem Amazon, né? Olha que eu não estou recebendo nada, hein? Mas o quê? Tem o Amazon lá que você paga R$ 9,90 lá e tem acesso a vários livros. Então, aproveite esse momento. Olha, Platão falava o seguinte: nós somos feitos de corpo e de alma. E é a alma que pensa, a alma que controla o corpo. E aí ele fala: cuide da sua alma, busque a sabedoria, evolua, para que você o quê? Possa... Ele acreditava na transmigração da alma, né? Então, que quando você transmigrar, para você ser uma pessoa mais evoluída. Então, que possamos o quê? Ler, estudar, dormir, se relacionar, né? Mas principalmente quem é pai, viu? Aproveite o momento com os filhos. Os filhos estão muito carentes nesse mundo de hoje, tá? Aproveite. E você está aí cheirando minha mãe. Eu sei que você está aí cheirando minha mãe com os seus 3 meninos. Estou morrendo de ciúme, hein? Foi o jeito que eu achei, né? Porque eu estou trabalhando normalmente, né? Fazendo home office, e com os 3 em casa fica complicado. Olha, tem uma pergunta aqui do Gui, que é o seguinte: as coisas estão complicadas para pequenas e médias empresas, né? Além de mudar o paradigma, o que a gente pode fazer nesse momento? Eu vou deixar você responder, mas eu acho assim que é usar a criatividade, né? Gui, você vai ter que se reinventar, pensar em possibilidades. Agora eu falo que o quê? Não pensa nisso como, isso está me prejudicando, não. Tá? Primeiro é a saúde, depois vem o dinheiro, porque sem saúde você não tem dinheiro. Então, o que acontece, meu querido? Você vai sair dessa situação mais fortalecido, você vai perceber que o quê? Os pequenos empresários vão perceber que vai ter que ter uma reserva que eles vão ter que fazer todo mês para momentos assim. Esse não é o primeiro e não é o último. Então, que as reservas devem ser feitas, tá? Agora, o que a gente tem que compreender aqui é passageiro. Tudo passa. Só para terminar, Viviane, eu queria só contar a história de Salomão. Peraí, vai contar no final, peraí. A Bárbara está falando aqui que o Poço me trouxe reflexão do egoísmo e pensar no coletivo. Acho que Adam Smith, se não me engano, na economia, dizia que o ser humano é egoísta de natureza. Mas pode falar o que você ia falar aí. Verdade. Só para fechar, queridos. Salomão tinha que dar um presente para o rei. E ele ficou pensando, né?
que eu vou dar para um rei? Ele já tem tudo, já tem ouro, já tem riqueza, já tem palácios. O que eu vou dar para ele? E aí Salomão resolveu dar um anel de coco, escrito tudo passa. E aí ele deu. Quando o rei recebeu a primeira vista, ele se sentiu ofendido. Falou, peraí, todo mundo me dando ouro, me dando isso, me dando aquilo, você me deu um anel de coco falando que tudo passa? E aí o Salomão falou com ele, porque essa é a maior sabedoria do mundo. Se você acontecer uma coisa muito boa na sua vida, fique feliz, mas pense que isso passa. Se as coisas ruins estão acontecendo na sua vida, pense, tudo passa. Ou seja, tudo é fase. Isso que a gente está tendo é oportunidade. Oportunidade de crescer como pessoas. Tá? Então aproveite seu tempo aí. Queridos, está acabando. Muito obrigada. Beijo do gordo. Né? Fiquem com Deus aí. Muito obrigada. Eu vou avisar aqui que essa live vai ficar gravada depois, tanto no IGTV, quanto no Facebook, quanto no YouTube do UOL, tá? UOL, We Are One, nós somos um. Eu agradeço, assim, imensamente pela sua disponibilidade. Assim que eu te perguntei se você queria fazer, você já foi disponível aqui. Muito, muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Agradeço vocês que acompanharam a live até agora. Né? A gente faz uma por semana, né? Então, assim, eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Gratidão. Vamos ficando por aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau. Falou, queridos. Beijos. A vida é um videogame, tudo é fase. Gostei dessa. Tchau, tchau.